Minha ex-esposa traidora abandonou nossa família anos atrás, e agora apareceu na minha porta com o filho de outro homem, querendo ser uma família novamente. Para contexto, minha ex-esposa Ângela, 36 anos, e eu, 37 anos, nos conhecemos quando estávamos na metade dos nossos 20 anos, por volta dos meus 24 anos. Trabalhávamos na mesma empresa e foi assim que nos conhecemos. Depois de 2 anos de relacionamento, nos casamos. Dentro de 3 anos de casamento, tivemos 2 filhas, agora com 9 e 7 anos de idade. A segunda gravidez foi inesperada e ela não ficou feliz com isso, mas mesmo assim não abortou, mesmo eu dizendo que estaria tudo bem para mim se ela o fizesse, já que não queria fazê-la passar por algo que não queria. Depois do nascimento de nossa primeira filha, as coisas continuaram ótimas entre nós e estávamos tão apaixonados quanto poderíamos estar, mas isso mudou depois da segunda gravidez. Ela ficou muito mal-humorada e irritável e constantemente implicava comigo ou com nossa filha mais velha, mas eu apenas achei que era por causa dos hormônios e tentei fazer as pazes com essa nova versão de Ângela. Pensamos que isso mudaria com o tempo, mas as coisas só pioraram progressivamente, e minha filha e eu aprendemos a andar em cascas de ovos ao redor dela. Eu cuidava de tudo, mesmo que ela devesse ser uma mãe que fica em casa. Ela largou o emprego por vontade própria depois de nosso primeiro filho e fazia todo o trabalho em casa, além de cuidar de nossa filha mais velha enquanto eu trabalhava, até que ela engravidou pela segunda vez. Tivemos que contratar uma empregada doméstica enquanto ela estava grávida, porque ela disse que estava muito cansada para fazer o trabalho em casa, além de cuidar das crianças. Eu concordei, mesmo que estivesse um pouco fora do nosso orçamento, já que eu não estava ganhando o suficiente na época. Concordei em contratar uma empregada doméstica porque não queria incomodar Ângela, especialmente enquanto ela estava grávida. Assumi que ela voltaria a cuidar da casa e das crianças durante o dia depois que nossa segunda filha nascesse. Deixe-me deixar claro que não eram daqueles maridos que não faziam nada em casa depois de voltar do trabalho. Eu fazia o que podia para ajudar, mesmo estando exausto do trabalho. Depois que ela deu à luz nossa filha mais nova, pensei que ela levaria alguns meses, mas então ela se recuperaria e poderíamos voltar às nossas vidas normais. Mas vários meses se passaram e ela não mostrou sinais de mudança. Ela continuou tão rabugenta e irritada e se recusou a fazer qualquer trabalho em casa. Ela apenas ficava em casa o dia todo assistindo televisão. Ela nem brincava com as crianças ou algo assim, e pagava nossa vizinha para levá-las ao parque ocasionalmente. Não quero parecer ressentido, mas me senti assim porque eu estava trabalhando dia e noite, e ela nem sequer fazia o mínimo em casa. Também estava se tornando bastante caro para mim pagar uma empregada doméstica para fazer toda a comida, limpeza e outras tarefas domésticas. Eu tinha que cuidar de todas as outras despesas também, e queria economizar dinheiro para o futuro de nossa filha. Isso estava se tornando quase impossível porque Ângela se recusava a me ajudar de qualquer maneira. Então, depois de quase 6 meses desde o nascimento de nossa filha mais nova, decidi que não podíamos continuar assim e tive que conversar com Ângela. Sabia que seria uma discussão difícil, então pedi aos meus pais que cuidassem de nossas filhas por um dia, e eles concordaram. Naquele dia, sentei Ângela e disse que sabia que ela estava cansada depois de 2 gravidezes, mas precisava que ela me ajudasse aqui e trabalhasse comigo. Expliquei a ela que ter uma empregada doméstica estava ficando muito caro para nós e eu precisava que ela honrasse sua palavra e voltasse a fazer pelo menos algumas das tarefas domésticas para que pudéssemos renegociar e reduzir o salário da empregada doméstica e economizar algum dinheiro. Ela se opôs à ideia e disse não imediatamente porque disse que estava muito ocupada cuidando das crianças para fazer qualquer trabalho doméstico, e que eu deveria ganhar mais dinheiro em vez de inventar desculpas e culpá-la pela minha condição financeira. Tentei dizer a ela que já estava fazendo o meu melhor, mas ela também precisava fazer o seu melhor se quiséssemos fazer esse casamento funcionar. Também mencionei como ela realmente não estava cuidando das crianças porque, pelo que eu sabia, ela apenas as deixava assistir televisão com ela e elas ficavam com ela por horas enquanto assistia programas de TV de qualidade duvidosa. Foi o que a empregada doméstica mencionou para mim em uma conversa casual. Logo percebi que trazer isso à tona foi um erro enorme porque ela explodiu e me acusou de espioná-la através da empregada doméstica. Ela continuou reclamando depois disso e disse que não ia aguentar mais isso, que estava cansada de ser empurrada por mim e de ser obrigada a fazer todo o trabalho enquanto eu não fazia nada, exceto ficar sentada em uma mesa por algumas horas todos os dias. Então ela me disse que isso era culpa minha, que eu não podia pagar uma empregada doméstica e que era uma vergonha eu ter que implorar a ela para me ajudar, já que eu deveria ser o homem da casa. Era tudo muito ilógico e ela estava se agarrando à palha para tentar fazer parecer que não havia nada de errado com ela não fazer nada o dia todo, e eu era o louco por esperar que ela realmente contribuísse e fizesse sua parte em casa. Acabamos tendo uma briga enorme e ela me chamou de perdedor que não podia se dar ao luxo de ficar com uma mulher como ela de qualquer maneira, e eu retorqui chamando-a de vaca preguiçosa que já tinha falhado em ser uma boa mãe,
impressionado quão assustada nossa filha mais velha estava com ela. E agora ela estava falhando em ser uma esposa também. Aquela observação realmente a atingiu e ela me empurrou com força. Perdi o equilíbrio e caí de volta na mesa de centro muito forte, quebrando o vidro e me machucando. Tive que ser levado às pressas para o pronto-socorro e ela continuou me pedindo desculpas e chorando o tempo todo. Felizmente, foram apenas ferimentos superficiais nas costas, mas eu poderia ter me machucado seriamente, e não confiava mais em Angela. Disse a ela que ela tinha que sair porque não confiava nela perto das crianças, já que não dava para saber quando ela poderia perder a paciência com elas e acabar machucando-as também. Disse aos meus pais para cuidarem de nossas filhas até Angela ir embora, e por uma semana ela ficou protestando e dizendo que nunca deixaria isso acontecer de novo, mas eu simplesmente não confiava mais nela. Cheguei quase a pedir o divórcio, mas ela me implorou para dar uma chance, e no final da semana chegamos à conclusão de que ela iria morar com seus pais por um tempo e fazer terapia. Só quando tivesse sido considerada limpa por um profissional médico eu a deixaria voltar a morar conosco. Obviamente, havia algo muito errado com ela, porque pessoas felizes não agem dessa maneira, mas ela estava disposta a trabalhar nisso e melhorar. Também não queria que minhas filhas crescessem sem a mãe delas, então concordei em não me divorciar naquele momento e dar ao nosso casamento uma segunda chance. Também estávamos fazendo terapia de casal enquanto morávamos separados, mas eventualmente tudo se mostrou inútil porque ela acabou me traindo. Meus pais tinham se mudado para me ajudar com minhas filhas enquanto Angela estava morando com seus pais. Íamos às sessões de terapia de casal semanalmente e as coisas pareciam estar melhorando por um tempo. Eu também estava em contato com o terapeuta dela, que me disse que ela estava se recuperando. Um de seus sintomas era a raiva, que ela não tinha antes, mas que ficou fora de controle quando me empurrou, e isso foi um alerta para nós dois. Isso durou quase um ano e por volta do 6º mês até permiti que ela visitasse nossas filhas sob minha supervisão. Ela estava lentamente voltando a ser como era antes e fiquei feliz por finalmente sentir que nossa situação estava melhorando e que poderíamos realmente fazer dar certo. Mas de repente ela parou de ir às nossas sessões de terapia sem nenhuma explicação. Também parou de responder às minhas mensagens, mas sabia que ela estava progredindo porque seu terapeuta me mantinha atualizado. Não fazia sentido para mim e, por semanas, continuei tentando falar com ela, mas ela apenas me ignorava e dizia que queria um tempo para si mesma. Finalmente, depois de quase 3 meses me evitando, decidi fazer uma visita à casa dos pais dela. Eu não tinha feito isso antes porque os pais dela não gostavam de mim e me culpavam, porque acreditavam que eu era o responsável por fazer a filha deles enlouquecer e agir assim. Então ela me disse que seria melhor eu não visitá-la enquanto ela estivesse morando com eles, já que isso só levaria muita confusão, e isso definitivamente era a última coisa que precisávamos. Mas quebrei essa regra e os visitei mesmo assim porque ela estava agindo de forma distante e ignorando as sessões de terapia, mesmo quando aparecia ocasionalmente. Ela parecia desinteressada e eu simplesmente não conseguia entender. Quando tentei falar com ela pessoalmente, por telefone ou mesmo por mensagem, ela dizia que estava tudo bem, mas eu percebia pelo comportamento dela que certamente havia algo que ela estava escondendo de mim. No dia em que apareci na casa dos pais dela, esperava encontrá-la em casa, mas ela não estava lá. Quando perguntei aos pais dela onde ela estava, eles me disseram que não podiam me dizer e bateram a porta na minha cara. Eu podia dizer que estavam gostando disso e tive um pressentimento ruim. Então decidi ligar para Angela enquanto estava na frente da casa dos pais dela. Tentei ligar várias vezes, mas ela não atendeu e eu estava ficando mais e mais paranoico a cada segundo. Então decidi dar uma volta ao redor da casa e tentar entrar sozinho. Fui para o quintal porque sabia que os pais dela geralmente deixavam a porta da cozinha aberta, mas nem precisei ir tão longe porque vi Angela sentada no balanço que os pais dela tinham no quintal. A má notícia era que ela estava de costas para mim, pois estava se agarrando com um homem que não reconheci. Já fazia muito tempo desde que os vi, mas isso ficou gravado na minha mente porque foi o momento mais horrível da minha vida, e eu não consegui esquecer até hoje. O cara com quem ela estava se agarrando se afastou assim que me viu e, quando Angela se virou, eu já estava indo embora em direção ao meu carro. Ela correu atrás de mim e tentou me parar, mas eu não estava ouvindo nada do que ela estava dizendo porque estava em choque. Ela tentou me agarrar, mas eu a sacudi e disse para não me tocar, então ela não o fez. Voltei para o meu carro e comecei a dirigir de volta para casa. Bloqueei ela em todos os lugares assim que cheguei em casa para que ela não tivesse a chance de explicar, e contei aos meus pais que queria que eles procurassem um advogado para mim e informei o que tinha acabado de testemunhar quando visitei a casa dos pais de Angela. Não a vi nem ouvi falar dela até termos que nos encontrar com o mediador judicial para o acordo de divórcio. Naquele ponto, eu meio que me tornei um robô e estava apenas funcionando pelo bem das minhas filhas, mas eu tinha me fechado emocionalmente. Eu não sentia nada, nem mesmo quando descobri que Angela estava renunciando aos seus direitos parentais porque tinha decidido que não
queria mais estar conosco, que queria estar com o cara, vamos chamá-lo de Shawn, que a vi com o outro dia. Ele era amigo de infância dela e, embora tivessem se afastado depois do ensino médio, eles se reconectaram quando ela se mudou de volta para a casa dos pais e ela aparentemente se apaixonou por ele. Os pais dela também apoiavam isso, o que provavelmente explica por que estavam certos sobre ela se agarrando com ele no quintal, apesar de ser uma mulher casada com 2 filhas. Aparentemente, eles sempre quiseram que ela ficasse com Shawn e estavam felizes que Angela finalmente estava escolhendo a si mesma e sua própria felicidade, como se ela jamais tivesse sido capaz de fazer qualquer coisa além disso. O divórcio foi um processo longo porque, mesmo que ela estivesse me traindo, ainda queria qualificar para a pensão alimentícia. Demorou um pouco, mas meu advogado e eu lutamos e garantimos que ela não recebesse nada no divórcio, pois tudo era legitimamente meu, já que eu era o único pagando por tudo enquanto ela não fazia nada além de assistir televisão em casa. Já se passaram 5 anos desde que o divórcio finalmente se concretizou e conseguimos alcançar nosso objetivo de garantir que ela saísse sem nada. Os meses em que estive lidando com o divórcio foram alguns dos momentos mais difíceis para mim, mas sabia que não podia desmoronar porque precisava cuidar das minhas filhas, já que elas não tinham ninguém além de mim. Meus pais foram obviamente muito prestativos e solidários, e nunca poderei agradecê-los o suficiente por estarem lá para mim durante todo o processo, enquanto eu conciliava trabalho e cuidava das minhas filhas. Já se passaram 5 anos, e embora na época o divórcio parecesse a pior coisa que poderia acontecer comigo, hoje estou grato por isso, porque não acho que estaria onde estou hoje se não tivesse sido pela minha decisão de deixar Angela. A vida realmente tem me tratado bem desde então, e estou em um lugar muito melhor agora em todos os aspectos. Mudamos para uma casa maior porque estou ganhando melhor agora e não preciso gastar dinheiro com ninguém além de mim e das minhas filhas. Meus pais moram perto e aparecem de vez em quando, e tenho amigos que me amam, e minhas filhas estão tão felizes quanto podem ser. Isso é tudo que um homem precisa, e sou tão grato ao universo por tudo estar indo bem para mim agora, ou estava até a Angela aparecer novamente alguns dias atrás. As crianças estavam na escola e eu estava prestes a sair para o trabalho quando abri a porta. A campainha tocou e Angela estava parada do lado de fora com um garoto ao lado dela. O garoto não devia ter mais do que 3 ou 4 anos, e eu sabia que esse tinha que ser o filho de Angela. Fiquei surpreso ao vê-la parada do lado de fora da minha porta e ainda estava tentando processar quando ela começou a chorar e disse que estava ali para se desculpar e acertar as coisas comigo. Ela me disse que finalmente estava pronta para ser uma família novamente e dar uma nova chance ao nosso casamento. Eu não podia acreditar que ela estava de volta aqui depois de todos esses anos e agora queria dar uma nova chance ao nosso casamento, como se fosse dela tomar essa decisão. Em um instante, tomei minha decisão e decidi fechar a porta e afastá-la, porque eu não queria me envolver com qualquer coisa disso. Mas antes disso, eu disse a ela que essa não era mais a família dela. Eu tinha deixado de ser o marido dela no dia em que ela me traiu com o Shawn. O divórcio foi apenas uma obrigação legal e ela mesma desistiu da custódia de nossa filha. Então agora ela não tinha o direito de se referir a nós como sua família. Depois de dizer isso, fechei a porta e disse para ela ir embora, porque eu não queria que ela estivesse em qualquer lugar perto da minha propriedade. Eu teria xingado ela também porque estava realmente irritado, mas me contive por causa do menino. Eu pude ouvi-la chorando do lado de fora da minha porta por alguns minutos depois que a fechei, mas decidi ignorar. Uma vez que me certifiquei de que estava tudo tranquilo, fui para o trabalho. Eu tentei realmente não pensar nisso porque isso só enfraqueceria minha determinação, e eu não podia me dar ao luxo de deixar isso acontecer. Eu quase que consegui esquecer que Angela havia aparecido na minha casa, mas assim que voltei do trabalho, recebi uma ligação dos meus pais exigindo uma explicação sobre por que eu a havia afastado. Eles me disseram que Angela os contatou depois que a afastei e fechei a porta na cara dela, e ela estava devastada. Meus pais disseram que foram eles quem deram a ela meu novo endereço e disseram para ela me visitar, já que ela estava se divorciando de Shawn e finalmente teve a chance de acertar as coisas comigo. Eles me disseram que Angela entrou em contato com ele cerca de 1 mês atrás e que isso estava em andamento há algum tempo. Meus pais acreditavam que já era hora de eu pensar nas minhas filhas, porque elas precisavam de uma mãe e não havia mãe melhor do que Angela. Então, decidiram que ela merecia outra chance e disseram a ela onde me encontrar e o que dizer a mim. Eu fiquei realmente bravo com eles, porque não era da competência deles perdoá-la e decidir dar a ela outra chance, sem nem me perguntar se eu ficaria bem com isso. Poderia ter sido realmente ruim se as crianças estivessem em casa, e foi realmente imprudente deles fazerem algo assim. Então, eu os repreendi, mas eles se recusaram a admitir que cometeram um erro, porque me ajudaram durante o meu divórcio cuidando das crianças, e até agora, ocasionalmente, eles ainda cuidam delas. Eles acreditam que, quer eu queira ou não me reconciliar com Angela, é comigo, e que eles têm o mesmo direito de decidir o que é melhor para as crianças, e eu não poderia tirar isso deles. Achei ridículo eles pensarem
pensarem assim, porque, no final das contas, elas são minhas filhas e não deles. Embora eu os respeite e seja sempre grato pelo que fizeram por mim durante o meu divórcio, não acho que fosse da competência deles deixar Angela de volta à minha vida. Brigamos um pouco, mas eles disseram que eu era o errado e estava sendo egoísta por não dar a Angela outra chance. Disseram que fizeram sua parte e estavam certos de que ela era uma pessoa diferente agora e merecia ser parte da vida das minhas filhas. Mesmo quando lembrei a eles que ela havia renunciado aos seus direitos, disseram que era insultante eu acreditar que eles colocariam minhas filhas ou eu em perigo, e me acusaram de arruinar suas vidas por ser muito arrogante para aceitar que elas precisavam da mãe delas. Já se passaram alguns dias e eu não acho que estava errado ou sendo egoísta, porque pensei muito sobre isso. Cerca de uma semana se passou desde que Angela apareceu na minha porta com o filho dela, e recentemente descobri a verdade sobre o relacionamento dela com meus pais. É honestamente tão perturbador que nem sei por onde começar, e ainda estou lutando para processar tudo. É de tirar o fôlego como todos eles me traíram sem piscar os olhos. Aparentemente, não só eles foram quem deu a ela meu novo endereço, mas também estiveram em contato com ela o tempo todo. Eu a tinha cortado da minha vida após o divórcio, mas eles não fizeram isso, porque acreditavam que ela voltaria em algum momento. Eles não falavam muito, talvez apenas uma vez por mês, mas isso foi o suficiente para me sentir traído. Shawn fez Angela renunciar aos seus direitos depois que ela foi servida com os papéis do divórcio e deu a ela um ultimato para abandonar sua família e fazer uma nova vida com ele, ou ela poderia permanecer em contato com suas filhas e lutar pela custódia delas, mas isso significaria que ela teria que deixá-lo para trás. Foi uma escolha difícil para ela fazer, de acordo com meus pais, mas ela acabou escolhendo ir com Shawn para construir uma nova família com ele em vez de ficar com a família que já tinha. Meus pais disseram que Angela os contatou pouco depois de eu entrar com o divórcio para contar sobre sua situação e pedir ajuda, porque ela ainda queria manter contato com suas filhas. Privadamente, ela disse a eles que tinha sido pressionada por nós dois e que, de qualquer maneira, não seria capaz de ver suas filhas porque eu estava lutando pela custódia total com visitas supervisionadas, enquanto Shawn a instruir a abandonar suas filhas. Mesmo que ela lutasse pela custódia e fosse contra Shawn, as chances de ela conseguir a custódia parcial eram pequenas dadas as circunstâncias do nosso divórcio e sua história de ter problemas em controlar seu temperamento. Portanto, lutar pela custódia parecia ser um desperdício de tempo e recursos para ela. Havia uma grande chance de ela perder tanto Shawn quanto a custódia de nossas filhas no final, se decidisse lutar, e isso sem considerar o histórico dela de problemas para controlar o temperamento. Depois que meus pais entraram em cena, Angela os encontrou em particular e praticamente implorou para que eles a deixassem manter contato com suas filhas e ajudá-la atuando como intermediários entre elas. Ela estava ciente de que, uma vez que renunciasse aos seus direitos, não teria nenhum direito de visita, muito menos supervisão, mas meus pais teriam, e eles planejavam explorar isso. Eles conseguiram enganar a mim por um bom tempo, indo às minhas costas para permitir que Angela se encontrasse com nossas filhas. Eles fizeram isso porque a situação de Angela os tocou e perceberam que não podiam, de boa consciência, manter uma mãe afastada de suas filhas, trair seu próprio filho por anos. No entanto, não lhes causou nenhum remorso. Eles me disseram que sempre que eu deixava as crianças na casa deles, eles convidavam Angela para encontrá-las e passar tempo com elas. Minhas filhas nunca me disseram que estavam se encontrando com a mãe delas porque meus pais as subornavam com brinquedos e doces para que não abrissem a boca sobre isso. Sempre que eu perguntava a elas sobre o que fizeram na casa dos avós, minhas filhas me diziam que jogavam jogos com meus avós e seu amigo. Eu sempre assumi que elas estavam falando sobre os amigos reais dos meus pais, que eu já conhecia, mas aparentemente foi isso que meus pais disseram a elas para se referirem à mãe delas, no caso de eu perguntar sobre o dia delas. Não consigo acreditar que minhas filhas estavam mentindo para mim também, mas as perdoei porque são apenas crianças e também porque Angela e meus pais realmente as manipularam e intimidaram para que ficassem caladas. Depois de saber a verdade dos meus pais, quando perguntei às minhas filhas se elas estavam se encontrando com a mãe delas às escondidas de mim, elas começaram a chorar e me disseram que não podiam me contar porque seriam punidas por Deus se o fizessem. Angela e meus pais devem ter realmente incutido nelas que haveria consequências terríveis se contassem a verdade para mim, e é por isso que foram tão secretos e vagos o tempo todo. Também me senti um pai terrível por nunca perguntar a minhas filhas quais amigos dos meus pais estavam passando tempo, porque poderia facilmente ter sido alguém mais perigoso do que Angela, e eu nunca teria descoberto, mas vou acabar com isso agora, pois estou obtendo uma ordem de restrição contra todos eles. Já tenho provas escritas disso, pois meus pais me enviaram um e-mail para contar a verdade alguns dias após a briga com eles. Eles acreditavam que o e-mail me faria perceber o quanto Angela estava desesperada para continuar sendo mãe de suas filhas sem perder o suposto amor de sua vida, e que isso de alguma forma me faria perdoar todos os envolvidos. Mas tudo que
fez foi me fazer perceber que todos aqui eram mentirosos e não podia confiar em ninguém mais. Também é irônico como Angela renunciou aos seus direitos parentais e teve que recorrer a se encontrar com nossas filhas em segredo, como se fosse um crime. Tudo porque Shawn não queria que ela tivesse qualquer contato com sua família anterior, e ele deveria ser seu verdadeiro amor. Mas agora nem mesmo eles estão se divorciando e tudo isso acabou sendo em vão. Eles até tiveram um filho juntos, mas, de acordo com meus pais, Shawn não quer mais nada com ela ou com seu filho agora, porque recebeu uma oferta de emprego e está se mudando em alguns meses. Angela começou a trabalhar novamente recentemente, e seu filho começou o jardim de infância aqui, então ela não queria se mudar com ele, o que é por isso que eles estavam brigando há muito tempo. Finalmente, há 3 meses, Shawn disse a ela que estava cansado e que estava pegando aquele emprego e se mudando. Ele não tinha mais interesse em ser um homem de família, porque claramente significava que ele teria que sacrificar seu próprio futuro e felicidade apenas para fazer ela feliz, e ele não estava pronto para isso. Tudo isso era para me fazer sentir pena de Angela, mas o único objetivo que serviu foi me fazer sentir que a justiça finalmente foi feita. Já falei com o meu advogado, e a petição para as ordens de restrição foi apresentada. Minhas filhas e eu também tivemos uma discussão adequada sobre tudo isso, e disse a elas que, daqui para frente, nunca mais verão os avós ou a mãe delas, e elas parecem estar bem com isso por agora. Mas ainda vamos à terapia e tentamos resolver as coisas, porque tenho certeza de que isso vai ser difícil para elas, e provavelmente tem sido bastante difícil para elas nos últimos 5 anos, mas isso tudo termina agora. Depois de obter a ordem de restrição, estamos nos concentrando em seguir em frente. Reforcei as medidas de segurança ao redor da casa e tenho trabalhado em casa nos últimos dias. Falei com as autoridades da escola das minhas filhas e informei a situação. Inicialmente, eu não planejava deixá-las ir para a escola por alguns dias, mas não queria que a educação delas sofresse por causa de Angela e meus pais. Agora, os professores estão instruídos a mantê-las sob vigilância e não permitir que ninguém, exceto eu, as pegue depois da aula. Estou fazendo tudo o que posso para garantir que eles não consigam chegar até nós, porque tenho certeza de que vão tentar. Até agora, tem sido bom, e estou esperando que, depois de obtermos a ordem de restrição, eles continuem a se manter afastados. Atualização 3. Consegui a ordem de restrição e, nos próximos 5 anos, todos esses loucos terão que manter distância de mim e das minhas filhas, a menos que queiram enfrentar terríveis consequências. Obviamente, continuarei mantendo todas as medidas de segurança que tomei por um tempo, porque na última vez que os vi, eles pareciam muito irritados, e não quero correr nenhum risco. Eu e minhas filhas estamos frequentando sessões regulares de aconselhamento familiar, e acredito que faremos muito progresso nos próximos meses. Já fizemos um progresso considerável. Honestamente, tudo o que quero agora é que minhas filhas sejam felizes, e é isso. Então, por favor, continuem nos enviando seus melhores votos. Precisamos disso.